Vamos então a um exemplo, né? Vamos resolver esse tipo de equação, pelo menos de dois jeitos diferentes para você entender o que a gente pode fazer. Olha só, então daqui um exemplo. Seno de x mais raiz de 3 vezes cosseno de x, isso aí é igual a 1. Tá, qual que é a solução? Então, uma abordagem inicial que você pode fazer, nem sempre vai ficar fácil do ponto de vista algébrico. Então é que eu vou começar a montar essa primeira solução, mas provavelmente não vou nem terminar. Mais de preguiça, porque tem outra mais fácil. Mas eu quero só te mostrar que isso é um eventual caminho, que funciona, beleza? Que é o quê? Qual que é o problema da equação, cara? Você tem um seno e um cosseno. Então você quer achar o x, mas você não tem só seno de x na equação, ou só cosseno de x, tem um seno e um cosseno. Seria interessante se eu conseguisse escrever tudo em termos de uma única coisa. De, por exemplo, sei lá, uma tangente do arco metade. Ah, tá, porque eu conseguiria somar os caras, ia ter só a tangente do arco metade no meio da coisa. Então você pode usar aquelas transformações de escrever todas as razões trigonométricas em termos da tangente da metade do ângulo. Então aqui, ó, seno de x é 2 tangente da metade de x sobre 1 menos tangente ao quadrado da metade de x. Cosseno de x é 1 menos tangente ao quadrado da metade do ângulo sobre 1 mais tangente ao quadrado. Então, eu posso simplesmente pegar essa equação aqui, ó, e reescrever ela usando essas transformações. Então, por exemplo, aqui onde aparece seno de x, eu vou colocar o quê? Esse cara. Ah, tá, vou escrever o seno em termos da tangente do arco metade, mais raiz de 3 vezes cosseno de x, onde aparece cosseno de x, eu vou colocar aquela expressão do cosseno, né, em termos da tangente do arco metade. Então vai ficar assim, isso aqui vai ter que ser igual a 1. Pode ser? Então pronto, essa é a sua expressão. Aí você olha para isso e fala, tá, o que nós vamos fazer com isso aqui agora? Agora o negócio ficou meio esquisito, né? Bom, vamos lá. Para começar assumindo aí com os denominadores, pega e multiplica os dois lados da equação por 1 menos tangente ao quadrado de x sobre 2 vezes 1 mais tangente ao quadrado de x sobre 2. Pode ser? Então o objetivo aqui vai ser só sumir com os denominadores. Então vou deixar aqui, ó, nós vamos fazer esse produto aí. Então tá. Multiplicando os dois lados da equação por isso, na hora que eu multiplicar aqui, ó, por 1 menos tangente ao quadrado, esse termo corta, então vai ficar 1 mais tangente ao quadrado, que multiplica 2 tangente de x. Então olha só, você vai ter ali, ó, 2 tangente de x, que multiplica 1 mais tangente ao quadrado, né, da metade do x. Aliás, 2 tangente de x sobre 2, né? Mais raiz de 3, que multiplica. Na hora que eu pegar e multiplicar esse termo por esse negócio aqui, 1 mais tangente ao quadrado vai cortar. Ah, tá. Então vai ficar 1 menos tangente ao quadrado vezes 1 menos tangente ao quadrado. Ah, então esse treco vai aparecer ao quadrado. Beleza? Então você vai ter aqui, ó, 1. Então eu vou até copiar e colar mesmo. Você vai ter esse termo aqui. Vamos lá, elevado ao quadrado. Pode ser? Isso tudo é igual a esse negócio aqui. Beleza? Seria então 1 mais tangente ao quadrado. Vou colocar aqui, vezes 1 menos tangente ao quadrado. Beleza? Aqui, ó, 1 menos tangente ao quadrado. Deixa eu dar uma diminuída nesse cara, para caber todo mundo aqui. Você fala, nossa senhora, bonito não ficou. Né? Bonito não ficou, mas a promessa não era essa, né? Não era entregar um negócio aqui bonito nem elegante, era um negócio que funcionasse. E isso aqui, você vai ter que concordar comigo? Vamos só isolar esse cara aqui, beleza? Tá aí. Isso aqui você tem que concordar comigo que funciona. Por que funciona? Cara, faz uma mudança de variável. Pega tangente de x sobre 2, só para ficar mais fácil, chama de y. Só para você enxergar o que está rolando. Ó. O que é de fato sua equação? Ó? A sua equação é 2y, aqui tá vendo? Ah, tá. 2y que multiplica 1 mais y ao quadrado. Entendeu? Ah, tá. 1 mais tangente ao quadrado, mais raiz de 3 que multiplica 1 menos y ao quadrado. Ah, é 1 menos y ao quadrado, porém, tudo isso ao quadrado. Beleza. E do lado de lá, você vai ter o quê? 1 mais y2 e 1 menos y2. Você entendeu? Resolveu o problema nosso, que era ter um seno e um cosseno, duas coisas que eu não posso somar. Se eu escrevo tudo em termos da tangente do arco metade, que eu chamei de y, eu tenho uma equação só com y. E aí você resolve, cara. Isso aqui é uma equação algébrica para você achar o valor de y. Talvez você fale assim, nossa senhora, esse negócio vai ficar complicado demais. Porque na hora que eu distribuir, inclusive vamos fazer isso só para você ver, eu quero que você note que, apesar disso ser um caminho possível,
ele pode ficar mais complicado. Eu quero que você observe isso aqui na prática. Então, olha só. Distribuindo ali, ó, 2y mais 2y ao cubo, mais raiz de 3 que multiplica. Olha a treta aqui, né? Você vai ter quadrado do primeiro, menos 2 vezes primeiro vezes segundo, mais quadrado do segundo. Nossa senhora, é mesmo. E do lado de lá você vai ter produto da soma pela diferença, é a diferença dos quadrados dos termos, né? Então isso aqui seria 1 menos y à quarta. Vamos deixar assim, ó. Isso aqui é igual a 1 menos y à quarta. Se você quiser, inclusive, também 1 menos y à quarta. Você pode sair distribuindo e tal, aplicar distributivo e ver. Aí você fala assim, cara, esse negócio, bom não ficou não, né? Por quê? Porque olha só, deu uma equação do quarto grau, cara. Você tem y à quarta, você tem y ao cubo, entendeu? Você tem y quadrado. Nossa, tem todos os termos. Então assim, dá para fazer esse caminho aqui? Dá. Só que, por exemplo, nesse caso, vamos colocar aqui, ó, 3 pontinhos. Continua aí na cenas do próximo capítulo. Eu não vou dar sequência nessa resolução. Eu quero te mostrar que, dependendo do caso, tá? Pode ser que isso aqui seja suficiente e te dê a solução. Já resolve o problema imediato que aparece na equação, que é ter um seno e um cosseno, duas coisas que você não pode somar. Você escreve tudo em termos da tangente do arco metade, só aparece y na sua equação e você fala, cara, esse problema inicial desapareceu. Só que você criou um outro problema, que é ter uma equação algébrica, a princípio é simples, só que ficou complicado. Terceiro grau, quarto grau. Se cai no máximo numa equação de grau 2, fica interessante. Ou às vezes uma equação biquadrada, né, e tal. Nesse caso ficou complicado. Então eu espero que você tenha enxergado que, cara, este é um caminho possível, mas dependendo do contexto, ele pode ser meio inviável. Essa coisa fala, não é mesmo. Então não dá pra ir na bruteza, não dá pra ir na força, na ignorância, não. Nós vamos ter que pensar um pouco aqui. E o que a gente vai fazer, cara? Olha que interessante. Olha, você vai, primeira vez que você vê isso aqui, você vai falar, nu! Você vai querer pular da casa e vai falar, cara, quem que inventou isso? Que maluco genial. Olha que interessante. Vou pegar. A princípio vai parecer um pouco arbitrário, mas vamos lá. Vou multiplicar os dois lados dessa equação por meio. Por meio? Por que meio? Ah, por meio, porque eu quero, pô. Posso multiplicar pelo que eu quiser. De um lado, desde que eu faça uma coisa do outro. Então vai ter aqui, ó, meio, vai aparecer aqui, e meio vai aparecer aqui. Então tá, só multipliquei os dois lados por meio. Você fala, pô, por que você fez isso, cara? Você vai entender já já. Olha que treta interessante que aconteceu aqui. O que é o meio? Olha só, vou escrever isso aqui como seno de x vezes. Meio é tipo cosseno de 60. Ah, cosseno de 60 é meio. Vamos deixar aqui, né? De π sobre 3. Ah, tá. Mais, beleza? O que é isso aqui, ó? Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 é o seno de 60. Ou seno de π sobre 3. Tá enxergando o que vai acontecer aí? Falando, mentira, velho. Cabuloso, né? Então, olha só, vezes cosseno de x. Isso é igual a meio, né? Do lado de cá ficou simplesmente meio. Olha o que rolou. Presta atenção, hein? Eu tinha essa equação, simplesmente multipliquei por meio dos dois lados. E eu percebi que esse termo virou o cosseno de um certo ângulo que eu conhecia, e esse termo era o seno de um certo ângulo que eu conhecia. Então, eu escrevi dessa forma para aparecer o quê? Seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Nossa senhora, esse já vlapo! Dá uma agrupada cabulosa, cabeluda nessa equação aqui. Ficou assim, ó, seno de A mais B, né? Seno de A mais B. Você quer que isso aí dê meio. Então, esse treco todo aqui, ó, vlapo. Seno A, cosseno B mais seno B, cosseno A. Seno A mais B. Seu A é x, seu B é π sobre 3. Pronto. Você fala, cara, agora resolver isso aqui é fácil. Quando é que o seno vale meio? Aí sempre ajuda aqui também a gente ter um ciclin trigonométrico, né? Você tá ligado? Um ciclin trigonométrico aqui sempre nos auxilia. Então, aqui o eixo dos senos. Para o seno dar meios, tem duas opções. Ou o ângulo é de 30, né? O seno da meia é quando o ângulo é de 30. Ia desenhar errado aqui já, ó. O ângulo de 30, seno vale exatamente ali, ó. Meio. Ou, tem um outro ângulo ali que faz dar meio. Então, ou o ângulo é esse, ou o ângulo é aquele. Esse aqui é qual? É 30, né? Π sobre 6. Aquele ali seria você andar π, 180, e depois voltar π sobre 6, para você ter um cara na mesma altura. Então, se você volta π sobre 6, esse ângulo todo aqui, ele passa a ser quanto? Vou colocar aqui, ó, beleza. Aqui é meio. Esse ângulo todo aqui, ele passa a ser π menos π sobre 6, né? Π menos π sobre 6, ou seja, anda tudo e volta π sobre 6, você vai dar 5π sobre 6.
Então, esse ângulo aqui é 5π sobre 6. Então, tá aí. Os dois caras, né, que vão ter seno igual a π sobre 6. Então, vamos escrever. Você tem duas opções. Olha, ou o seu ângulo, né, para o seno dar meio, você sabe, para o seno dar meio, o meu ângulo tem que ser esse cara aqui, ó. π sobre 6 mais 2kπ, né? π sobre 6 mais 2kπ. Ou, vamos colocar aqui, ó, segunda opção, para o seno dar meio, seu ângulo pode ser esse cara ou os caras côngruos a ele, né? Então, vamos pegar aqui, ó, o seu ângulo para o seno dar meio. Uma opção é que ele seja igual a 5π sobre 6 mais 2kπ. 5π sobre 6 mais 2kπ. Beleza? Faz sentido? Então tá, nesse caso, quem que seria o nosso camarada? Nesse caso aqui, ó, o seu x ele ia ser π sobre 6 menos π sobre 3. Então você vai ter aqui, ó, π sobre 6 menos π sobre 3. Pega esse cara aqui, ó, multiplica por 2 em cima e embaixo. Você vai ter então 2π sobre 3 vezes 2, 6. 2π sobre 6. Então você vai ter π sobre 6 menos 2π sobre 6. O que é isso? Menos π sobre 6. Ah, tá. Então, a sua resposta vai ser que o x é menos π sobre 6 mais 2kπ. Beleza? Então, isso aqui, ó, é uma resposta possível. π sobre 6 menos π sobre 3 mais 2kπ. Ou então, seu x é desse outro formato aqui, e nesse caso, ele vai ser igual a quanto, né? 5π sobre 6 menos π sobre 3 mais 2kπ. Beleza? Isso aqui vai dar o quê? Isso aqui é 2π sobre 6, né? 2/6 é 1/3. 5 menos 2 vai dar 3. Então, isso aqui vai dar 3π sobre 6. 3π sobre 6, que é quanto? Π sobre 2, né? 3π sobre 6, aqui é π sobre 2 mais 2kπ. Então, tá aí, ó. Podemos deixar até aqui em cima mesmo que cabe, né? Então, tá aí, ó. A outra possibilidade é que o seu x é igual a π sobre 2 mais 2kπ. Lembrando aqui, óbvio, né, que o k sempre é um número inteiro. Pode ser ou não? Faz sentido? Então, pronto, tá resolvido. Olha que solução mais genial, né, cara? Você fala, isso aqui é muito cabuloso. Eu nunca ia ter essa ideia. Por isso que nós estamos aqui, eu tô te ensinando esse negócio, né, cara? Essa é sempre uma alternativa que funciona quando você vai resolver esse tipo de equação. Mas aí você pode estar se perguntando o seguinte, falando, olha, cara, é o seguinte, aqui funciona legal porque o A e o B, eles eram uns números muito específicos, de tal maneira que quando você fez uma certa manipulação, que era multiplicar por meio, o A dividido por 2 e o B dividido por 2 viravam senos e cossenos de caras que a gente conhecia. E se isso não acontecer, e se o A e o B forem números quaisquer, malucos, e não consiga nunca multiplicar por meio ou por algum número qualquer, para isso aqui virar um seno e um cosseno de um cara que eu conheço. Não tem problema, você não precisa conhecer. Dá para você fazer o caso geral, que a gente vai fazer já já.